Quando eu comentei lá na minha página do Instagram que eu falaria sobre ETFs de Bitcoin aqui no meu canal do YouTube, eu recebi uma enxurrada de perguntas. Então resolvi abrir uma caixinha de perguntas para pegar as melhores e responder no vídeo de hoje. Serão 14 perguntas e respostas comuns de diversos investidores que com certeza vão te ajudar a definir se investir nesses ETFs de Bitcoin faz sentido ou não para a sua estratégia. E antes de começar com as perguntas e respostas, eu te convido, se você ainda não assistiu, a assistir os meus 2 últimos vídeos sobre esse assunto. No primeiro deles, eu expliquei tudo o que você precisa saber sobre esses ETFs, que revolucionaram o mercado financeiro em 2024. As vantagens, as desvantagens, números impressionantes deles e tudo que eu julgo de mais importante para você, investidor. No segundo vídeo, eu expliquei como é a minha estratégia em relação às criptomoedas, os percentuais que eu tenho na carteira e como eu, a partir de agora, incluirei esses ativos na minha carteira. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui no card e no final desse vídeo aqui para você assistir em seguida. E para começar com as perguntas, eu vou iniciar com uma que até me deixou curioso, que me fez ir pesquisar o resultado antes mesmo de montar o roteiro para esse vídeo. A pergunta foi do Wicker Solive. E ele disse, eles têm a mesma rentabilidade ou próxima comparado ao Bitcoin direto? E para averiguar essa rentabilidade eu usei o site coifin.com, que é ótimo para a gente ver a rentabilidade e o comportamento dos ativos do mercado financeiro. E para minha grata surpresa, os ETFs de Bitcoin, desde sua criação, desde seu lançamento em começo de janeiro, têm uma performance extremamente similar à moeda em si. Como vocês podem ver aqui no gráfico, os ETFs de Bitcoin Spot, que são aqueles que compram diretamente a moeda, têm essa performance que é praticamente a mesma, muito parecida com a moeda Bitcoin, que é o BTC-USD, ali em vermelho que você vê aqui. É claro que um dia ou outro as linhas se descolam um pouco, mas não é nada significativo que influencie a sua performance de longo prazo. E é claro que aqui a gente não está falando de um prazo tão longo assim, afinal esses ETFs têm menos de 3 meses. Mas durante sua existência, logo no início, que é o mais complicado, que é onde maiores erros acontecem, esses ETFs estão cumprindo um ótimo papel de entregar a performance quase que idêntica à moeda Bitcoin. Desde o dia 10 de janeiro desse ano, o Bitcoin rendeu 48,84% no momento que eu fechei esse gráfico, e os ETFs renderam entre 48,06% e 46,16%, o máximo e o mínimo dentre todos eles. E considerando que o Bitcoin é uma classe de ativos extremamente volátil, a sua performance ser tão próxima dos ETFs mostra um ótimo trabalho desses novos ativos. A segunda pergunta do dia vem do Rafael C23 e ele diz, existe ETF com domicílio irlandês já? E a resposta é que, infelizmente, ainda não existe. Não, pelo menos, esses ETFs Spot Bitcoin que compram a moeda diretamente. E se você está se perguntando o que a Irlanda tem a ver com isso, por que ele está perguntando sobre ETFs custodiados, domiciliados na Irlanda, a resposta está nesse vídeo aqui, onde eu explico todas as vantagens, que são muitas para o investidor brasileiro, em investir em ETFs custodiados na Irlanda. Dentre essas vantagens é a isenção do imposto de herança americano e a redução nos impostos sobre os dividendos pagos. Porém, além de não ter esses ETFs de Bitcoin Spot na Irlanda, essas vantagens não se aplicam com tanta frequência para o investidor das criptomoedas. A terceira pergunta vem do Seth Darley, que se tornou aluno da turma 11 ganhando o Enigma, que a gente fez para a última turma da autonomia. E ele pergunta vantagens e desvantagens de investir através dos ETFs e não diretamente em Bitcoins. E eu vou trazer bem rapidamente essas vantagens e desvantagens porque esse foi o assunto do nosso primeiro vídeo da série sobre os ETFs de Bitcoin. Sobre as vantagens, temos segurança, conveniência, acessibilidade, supervisão regulatória e centralização, que para alguns isso pode ser uma desvantagem. Simplicidade, eficiência tributária, redução da volatilidade e redução da manipulação do mercado. Dentre as desvantagens dos ETFs de Bitcoin, temos horários de negociação limitados, taxas de administração que são pagas todos os anos ao ter esses ativos, uma exposição apenas ao preço sem ser dono direto da moeda e ainda uma não aprovação pelas maiores corretoras do mundo. E se você quer saber em detalhes por que dessas vantagens e desvantagens e o que elas significam para você investidor, eu falo sobre todas elas no detalhe no primeiro vídeo da série, que inclusive
Vou deixar aqui no card novamente. A próxima pergunta de hoje vem do Júnior.de Souza, que diz: melhor adquirir bitcoins via ETF ou diretamente? E eu digo que se você é um grande entusiasta da tecnologia e do Bitcoin, se você acredita que ele estará mais seguro sob sua custódia, ao invés da custódia de um ETF, se você pretende usar o Bitcoin como forma de pagamento para comprar uma casa ou um carro futuramente, se você acredita que o governo está aí para roubar o seu dinheiro e você quer tirar o governo do seu dinheiro e da sua carteira de investimentos, e se você acredita num possível caos social onde você precise ter uma proteção contra o mercado financeiro e contra qualquer bloqueio que possa existir, aí investir diretamente na moeda faz mais sentido. Agora, se você quer somente se expor à volatilidade desse ativo, talvez ganhar com uma possível valorização do Bitcoin, sem se preocupar tanto com esses assuntos que são temas um pouco mais extremos que eu acredito que não se aplicam à maioria de nós, aí investir através dos ETFs, na minha opinião, faz mais sentido. Próxima pergunta do dia vem da Gé.Luize, que diz: Bitcoin via ETF não vai contra o sentido do Bitcoin, que é não estar vinculado ao sistema financeiro tradicional? Sim, vai totalmente contra. Essa é inclusive uma grande crítica dos grandes adeptos à tecnologia de blockchain e das criptomoedas, que dizem que a descentralização é uma enorme vantagem desses ativos. Agora, dependendo do ponto de vista e de como interpretamos essa perda de descentralização, pode ser sim algo positivo para os ETFs e até mesmo para o ativo Bitcoin e para os seus investidores, auxiliando na redução da volatilidade, na redução da manipulação dos preços e até mesmo no aumento do preço do próprio Bitcoin no longo prazo. A presença dos órgãos reguladores, de regras e do monitoramento desses ETFs atrairá com certeza milhões de investidores que antes não estavam dispostos a se expor diretamente às criptomoedas, a abrir uma conta em uma exchange que eles não conheciam, a correr determinados riscos que com os ETFs não existem mais. E a sua conclusão sobre esse assunto de descentralização vai depender da sua abordagem frente às criptomoedas e das suas crenças em relação ao Bitcoin. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa centralização através dos ETFs é algo positivo ou é algo negativo para a criptomoeda? Comenta aqui embaixo que eu estou curioso para ler o que vocês têm a dizer. Próxima pergunta vem do Breno Rangel Cave. Ele diz: iBit, que é o ETF da iShares com exposição aos bitcoins, vale a pena em relação aos pares pelo desconto na taxa até chegar aos 5 bilhões de dólares? E se você não viu o meu vídeo anterior, eu tenho uma má notícia para você. Essa promoção, que não somente o iBit fez, mas outros ETFs fizeram, que eles não cobrariam as taxas de administração até chegar a determinado tamanho, ou que dariam um desconto de 50% no primeiro ano, ou até chegar a determinado tamanho, já acabou faz tempo. Os 5 bilhões dessa promoção que você comentou duraram poucos dias. Esse ETF, o iBit, já atingiu 10 bilhões sob custódia em poucas semanas. E hoje, na gravação desse vídeo, ele já tem mais de 17,2 bilhões de dólares sob custódia. O que é impressionante porque há 4 dias eu gravei os outros vídeos que foram no canal e esse ETF tinha 15,85 bilhões. Então em 4 dias ele cresceu mais de 1,3 bilhões de dólares. Um crescimento que continua diariamente e surpreende até mesmo os mais otimistas. A próxima pergunta de hoje vem do meu grande amigo Edu Nunes C. E ele diz: como superar o FOMO? FOMO, para quem não sabe, é Fear of Missing Out, ou aquele sentimento que você tem que não é gostoso quando você vê as outras pessoas ganhando dinheiro e segurando investimentos que estão subindo muito, enquanto a sua carteira não faz muita coisa. Você tem aquele medo de estar perdendo as oportunidades e aquela sensação de que você tem que comprar aquele investimento, que você tem que entrar nele antes que ele suba ainda mais. E esse sentimento é muito traiçoeiro, porque geralmente ele te faz entrar nos piores momentos, quando aqueles ativos em questão já subiram muito e você paga um preço caríssimo que tende a piorar e muito sua expectativa de retornos de longo prazo. Mas existem sim 2 estratégias que eu utilizo para reduzir o meu FOMO. Eu sinto, você sente, todo mundo sente. E essas 2 estratégias são: ou você confia muito na sua estratégia sem esse ativo, que é o que eu sei que você faz, você confia muito na sua estratégia com apenas um ETF global de ações e tá tudo bem, tá ótimo para o que você precisa. Ou então você faz uma pequena inclusão desse ativo na sua carteira, sucumbindo aos seus vieses, que também não tem problema,
desde que feito de forma correta. Um percentual tão, mas tão baixo que, na pior das hipóteses, caso o Bitcoin vá a zero, isso não influencia o seu plano de longo prazo, mas caso ele continue subindo e se multiplique por várias vezes, você pelo menos participa dessa alta com uma pequena parte da carteira. E eu digo isso porque, assim como Mike Pompian falou no livro Behavior Finance and Wealth Management, esse livro aqui, que inclusive só tem ele em inglês e é dificílimo de acessar ele, porém os alunos da Autonomia têm um resumo de todos os capítulos em áudio lá dentro do curso. Nele, Mike Pompian diz que existem dois tipos de vieses, os vieses emocionais e os cognitivos. Nos cognitivos, basta você entender que aquele viés existe e adquirir algum conhecimento para você ou eliminar ele ou não deixar que ele te afete nas suas decisões. Já os vieses emocionais são extremamente difíceis de se livrar, nem mesmo com muito conhecimento, nem mesmo com muito entendimento sobre os vieses você consegue se livrar deles. Quando esse é o caso e o FOMO se encaixa em um viés emocional, faz sentido sim, dependendo do tamanho da sua carteira, do seu perfil, dos seus objetivos, sucumbir a esse viés de uma forma responsável, de uma forma que se alinhe com a sua estratégia de longo prazo. Dito isso, é exatamente o que eu faço na minha estratégia. Eu também tenho esse FOMO em relação ao Bitcoin e é por isso que eu tenho um percentual baixo da minha carteira dentro desse investimento. Se ele subir muito, eu participo dessa alta, e se ele for a zero, que pode ser que aconteça, não influencia em nada o meu plano de longo prazo. E se você se interessa sobre esse assunto, sobre montar uma carteira que faça sentido para você, que te deixe tranquilo e que te traga mais resultados de longo prazo, sem cair nas ciladas do mercado financeiro, eu te convido a entrar na próxima turma do Autonomia Financeira, que abriremos as vagas na próxima semana. Se você tem interesse, já deixa o seu nome na lista de espera no link aqui embaixo na descrição do vídeo. A próxima pergunta de hoje vem do Enger Charal, e peço desculpas porque eu devo errar a pronúncia do nome de vocês o tempo inteiro. E ele diz: deveríamos todos ter um ETF de Bitcoin em carteira, pensando no longo prazo, foco na aposentadoria? E a minha resposta é que de jeito nenhum. Primeiro, que não existe um ETF ou um investimento que todos os investidores deveriam ter. E segundo, que estamos falando de um dos ativos mais voláteis, mais especulativos, mais incertos que existem, que são as criptomoedas. E por causa dessas características, dessa volatilidade, dessas incertezas, as criptomoedas, incluindo o Bitcoin, são consideradas por bons investidores como investimentos especulativos. E por ser um investimento especulativo, ele deve ser adicionado em carteiras específicas com muito cuidado em um percentual baixo. E eu diria que, muito pelo contrário da sua pergunta, a grande maioria dos investidores, inclusive boa parte de vocês me escutando agora, não deveria ter esses ETFs e os Bitcoins diretamente numa estratégia de longo prazo. A próxima pergunta, muito interessante, vem do Rosato Thiago _. Ele diz: como os ETFs fazem a custódia das criptos? E como eu expliquei no primeiro vídeo da série, esses ETFs de spot Bitcoin, eles compram diretamente a moeda, então eles têm essa moeda dentro dos seus cofres. E segundo a Forbes Advisor, os ETFs de Bitcoin à vista compram uma quantidade selecionada de Bitcoins que são mantidos em uma carteira digital segura por um custodiante. Esses custodiantes oferecem armazenamento de Bitcoin em um cofre seguro. A maioria desses cofres são, como chamam os especialistas em criptos, guardados por um armazenamento frio, ou famoso cold wallet ou cold storage, o que significa que as chaves dos Bitcoins são armazenadas offline e não podem ser acessadas pela internet. Os ETFs de Bitcoin fazem uma custódia através de custodiantes terceirizados, assim como os ETFs de ouro e prata custodiam suas barras dos metais em cofres em Londres, em Nova York, através de empresas terceirizadas e responsáveis pela segurança desses ativos. Dos 10 ETFs de Bitcoin Spot, que têm diretamente a moeda, 8 deles utilizam a Coinbase, que tem o ticker COIN, negociado na bolsa, para realizar essa custódia. Os outros 2 que não utilizam a Coinbase são os ETFs da Fidelity, que faz sua própria custódia, e da VanEck, que usa a empresa Gemini para custodiar as suas moedas. Indo além, a Bitwise, que gerencia o ETF BITB, divulga publicamente as chaves de onde estão as suas criptomoedas. Você pode entrar no site deles, que eu vou deixar aqui na descrição também,
e verificar essas chaves, a data de compra das moedas, o preço de compra e quantos bitcoins eles possuem em sua custódia. As próximas duas perguntas, que são muito similares, vêm do Nicolas.Zucchetto, que diz: para um perfil de longo prazo, seria 5% da carteira um número adequado? E do André Pneumo, que diz: qual percentual em ETF de Bitcoin para uma carteira global? E voltando para a nossa outra pergunta, se todos deveriam ter Bitcoin na carteira, a resposta para o percentual é que depende muito. Cravar 5% para todos é uma grande irresponsabilidade. Eu diria que se você é um grande entusiasta da tecnologia, se você realmente confia nela, se você tem um perfil agressivo e um prazo longuíssimo, talvez ter até um pouco mais do que 5% faça sentido. Uns 10%, 15% no máximo, se você é muito agressivo e muito entusiasta. Ter mais do que 50%, como uns educadores têm por aí, é uma irresponsabilidade tremenda. Já se você quer apenas se livrar do FOMO, como o nosso amigo Edu queria na nossa pergunta anterior, eu diria que 1 ou 2% da carteira fazem sentido, que é exatamente o que eu faço. Já se você não está nem em um extremo de fanatismo das criptomoedas, nem outro que você não liga para elas, mas só quer ter uma parcela da carteira, talvez os 5% façam sentido. Agora, para a maioria de vocês me assistindo, principalmente se você tem um perfil mais conservador, se você não gosta de volatilidade, 0% é a alocação ideal. Próxima pergunta vem do Audi Tributário e diz: melhor estratégia em relação à tributação, ETF de Bitcoin versus Bitcoin. E eu digo que para quem mora no Brasil não faz tanta diferença assim. Tanto o ETF de Bitcoin negociado nos Estados Unidos quanto o Bitcoin são encarados como ativos internacionais. Até no passado tinha uma isenção de R$35 mil em vendas com lucro a cada mês, que não existe mais. E hoje eles entram numa tributação de 15% sobre os lucros apurados anualmente, podendo compensar prejuízos dentro desses lucros. Já para quem mora nos Estados Unidos, como é o meu caso, se você é residente fiscal americano, eu diria que ter os ETFs de Bitcoin tem uma enorme vantagem pelo simples motivo que você pode ter esses ETFs dentro de uma conta Roth IRA. Essa conta Roth IRA ela é específica para investimentos de aposentadoria e ela traz alguns benefícios tributários para o investidor. O maior desses benefícios é que você não precisa pagar nenhum imposto sobre a valorização dos seus ativos para o resto da sua vida. Você contribui para essa conta com dinheiro que já foi tributado, então é o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de After Tax Money, e tudo que está lá dentro cresce sem nenhuma tributação. Como estamos falando de um ativo possivelmente muito volátil e que tem o potencial ou não de se valorizar diversas vezes ao longo dos anos, ter esses ativos dentro de uma Roth IRA faz muito sentido, porque se ele se multiplica por 10, 15, 20 mil vezes e você se aposenta justamente em cima desse ativo, você não precisará pagar $1 de imposto sobre esse lucro. E é exatamente o que eu vou fazer a partir de hoje. E é por isso, principalmente, que eu escolho os ETFs de Bitcoin para investir a partir de agora. Porque essa vantagem tributária ela pode fazer uma grande diferença lá na frente. Mas, infelizmente, ela só é disponível para quem é residente fiscal americano. Inclusive, temos uma aula sobre essas estratégias, não só essa, mas várias outras, para você que é residente fiscal americano lá dentro da autonomia. Eu digo que somente essa aula, onde eu mostro essas estratégias no detalhe, o que você deve fazer com o seu dinheiro se você mora aqui nas Américas, já faz com que o curso valha muito a pena. Somente essa aula já paga a tua inscrição com a eficiência e com a economia tributária que você vai ter em poucos anos. A próxima pergunta do dia, e calma que a gente já está acabando, é do Wesley I. de Andrade, que diz: Daniel, você prefere ETF de Bitcoin ou manter Bitcoin em autocustódia? Eu, Daniel, prefiro o ETF, pela simplicidade, pela eficiência, pela vantagem tributária que eu acabei de comentar e principalmente pela segurança. Para mim, faz muito mais sentido ter o ETF de Bitcoin. Até porque eu não sou um grande entusiasta da tecnologia, eu não faço questão de ter as moedas dentro do meu pendrive, eu não quero desvincular o governo do meu dinheiro, eu não me importo, eu declaro tudo, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Então o ETF faz mais sentido para mim. E por fim, a nossa última pergunta do dia vem do Anderson.Laís, ou da Laís, ou do Anderson, não sei. E um deles diz: esses ETFs pagam dividendos, o IBIT, por exemplo? E a resposta direta é que não. Mas com essa resposta e principalmente com essa sua pergunta, eu consigo trazer 2 ensinamentos incríveis para vocês. O primeiro deles é que nenhum ETF
paga dividendos. O que eles fazem é simplesmente distribuir, a não ser que você invista em ETFs de acumulação custodiados na Irlanda, os dividendos que os ativos dentro dele pagam para ele. Por exemplo, um ETF que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o S&P 500, como é o caso dos ETFs IVV e VOO. Eles compram essas 500 empresas, que no caso são 503 empresas, e boa parte delas pagam dividendos mensalmente, semestralmente, trimestralmente. O ETF então acumula esses dividendos e distribui aos seus cotistas. Porém, se o ETF investe em algo que não paga dividendos, como é o caso do ouro, da prata e principalmente do Bitcoin, que é o assunto desse vídeo, ele nem recebe dividendos, muito menos distribui. Então você não recebe absolutamente nenhum dividendo. E isso me traz para o segundo e talvez mais importante ensinamento que eu preciso que vocês entendam. Pagar ou não dividendos não importa para absolutamente nada. Não importa se o ETF paga dividendos, não importa se ele não paga, não importa se ele paga muito, não importa se ele paga pouco. O fato dele pagar ou não dividendos é algo que deve ser completamente ignorado na hora de você montar a sua estratégia. Eu vejo tanto, mas tanto investidor com essa dúvida. Eu sempre, diariamente, recebo perguntas: Daniel, o VT paga dividendos? O VTI paga dividendos? Esse tal ETF paga dividendos? O IBIT paga dividendos? E os dividendos nada mais são do que uma venda forçada da sua posição. O dinheiro que cai na sua conta de dividendos sai diretamente da cota do ETF. Então, se o ETF vale 100 e paga 1 de dividendos, no dia seguinte ele automaticamente passa a valer 99. Esse recebimento de dividendos não gera absolutamente nenhum valor para você acionista, não melhora o seu resultado. Pelo contrário, piora pelas taxas e impostos envolvidos. E não faz o menor sentido você montar uma estratégia e escolher uma posição ou porque ela paga, ou porque ela não paga, ou porque ela paga muito, ou porque ela paga pouco. Portanto, nem o IBIT, nem nenhum outro ETF de Bitcoin pagam dividendos, e isso não importa. E se isso que eu acabei de falar sobre a irrelevância dos dividendos te deixou um pouco incomodado, foi um pouco contra o que você acredita ou contra o que você aprendeu na internet, e eu sei que tem muito educador financeiro que insiste nessa dos dividendos, eu te convido a assistir essa playlist aqui, onde eu te explico com dados objetivos, estudos e nenhuma emoção o porquê que dividendos são irrelevantes na hora de construir a sua estratégia. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.